do inatismo. Só mais um instante, são muitas telas para compartilhar, mas ao mesmo tempo a aula fica mais dinâmica. Vou compartilhar por aqui mesmo. Aqui, ó, chama Gerativismo o vídeo. Bom, deixa eu ver só se eu consigo aumentar. Ainda está carregando o vídeo aqui para mim, gente. Em breve vai começar. Biologia. Vocês estão escutando o áudio? Gerativismo. Na aula de hoje, apresentaremos os pressupostos. Deu para escutar o áudio, pessoal? Dá um retorno aí. Tá dando, sim. Pessoal. Tá, sim, professora, tá dando. Tá. Então, eu vou continuar. São só os primeiros minutinhos, tá? Vou continuar, então. Obrigada. Pressupostos fundamentais da gramática gerativa ou gerativismo, uma das correntes mais produtivas do século XX na linguística. No percurso que vamos realizar, abordaremos aspectos que possam esclarecer sobre a realidade biológica da linguagem, os critérios de distinção entre o que pode ser considerado como criação cultural e o que é predisposição biológica, e as hipóteses fundamentais de Chomsky a respeito da faculdade de linguagem. Começaremos por apresentar o pressuposto central da gramática gerativa, o inatismo. O pressuposto do inatismo. De acordo com os gerativistas, a linguagem é uma capacidade inata ao ser humano, isto é, uma propriedade de nossa espécie, dotação genética. Esse pressuposto sustenta-se sobre três supostas evidências. A de que todos os grupos humanos, em todos os lugares, independentemente de sua complexidade cultural, falam uma língua natural. O fato de todas as línguas terem o mesmo grau de complexidade, basicamente o mesmo número e a mesma natureza de regras, o que pode ser tomado como evidência de que há uma base natural para a linguagem. E a rapidez com que a criança, exposta a uma fala fragmentada, cheia de frases incompletas e truncadas, passa a dominar um conjunto complexo de regras ou princípios básicos que constituem a sua gramática internalizada. Esse argumento, conhecido como argumento da pobreza de estímulo, pode ser tomado como uma forte evidência de que algo da linguagem já está lá, inscrito na mente, no cérebro do falante, e que por isso tem que se aprender pouca coisa para falar uma língua. Entretanto, apesar dessas considerações serem tomadas como evidências, elas não são suficientes para sustentar o pressuposto do inatismo em relação à linguagem humana. É preciso, além disso, apresentar alguma evidência de que a linguagem humana tem realidade biológica, estabelecer critérios claros para distinguir entre o que é propriedade inata da espécie e o que é aquisição cultural. Alguns estudos foram feitos nesse sentido. Relataremos aqui dois deles. O primeiro desses estudos diz respeito ao estudo das afasias. Bom, agora eu vou deixar o vídeo, na realidade a estratégia é apresentar o início do vídeo para que vocês se sintam estimulados a dar continuidade a assistir o vídeo completo posteriormente, tá? Então, ela deixou bem claro aí essa questão do inatismo, né? Dessa condição da linguagem humana que já nasce conosco. E os estudos dos Chomsky vão estar muito relacionados à ideia de aquisição da linguagem. Então, trabalhar com a criança, de como a criança consegue captar e começa o início da comunicação, o início do uso da língua e da linguagem, vão ser um dos focos, né, dos estudos do próprio gerativismo. Então, só um instantinho que agora sim eu vou compartilhar com vocês a nossa lousa digital, que eu já escrevi algumas coisas sobre algumas ideias relacionadas à questão da gramática universal, né, para a gente entender. Vamos voltar aqui. E algumas ideias centrais do próprio Chomsky.
Pronto, consegui compartilhar já, né? Vocês estão visualizando, que eu visualizo aqui também. Então, vamos lá. O gerativismo do Chomsky, né, essa gramática gerativista, que é uma corrente de estudos dessa ciência da linguagem, como eu disse para vocês, difundida aí por Noam Chomsky a partir da década de 50. A preocupação, então, desses pesquisadores dessa corrente em elaborar um modelo teórico formal inspirado na matemática, capaz de descrever e explicar abstratamente o que é a gente vai behaviorismo, que a gramática gerativista, de certa forma, vai fazer uma crítica ao behaviorismo de Bronsfield, e que a ideia de linguagem é uma resposta ao organismo. Então, a gente tem o behaviorismo, que é uma corrente que foi difundida em outras ciências, nas ciências biológicas, né, que é uma corrente que prega o estímulo e a resposta, que a criança deveria um estímulo, né, uma interação social para obter uma resposta no seu processo de aquisição da linguagem. Sob estimulação variada, a criança, então, repete os sons vocais. Quando determinado som chega aos ouvidos da criança, seu hábito entra em jogo e ela produz uma sílaba de balbúcio, mais próxima à palavra ouvida. Então, o gerativismo vai fazer uma crítica ao behaviorismo, né, e vai falar dessa ideia de criatividade da linguagem, em que, a todos os momentos, os seres humanos estão construindo frases novas e inéditas. E no caso da criança, da aquisição, pensando num isolamento, num possível isolamento dessa criança, ela iria se comunicar por meio de algum tipo de linguagem, mesmo que não fizesse não se houvesse um estímulo. Por isso que o gerativismo já inicia fazendo essa crítica ao behaviorismo, né? E a criança, no ato, ela começa a construir essas frases que jamais, às vezes, foram ditas por ela mesma, né, como falante, porque ela está iniciando o seu processo de fala, e essas frases, elas não necessariamente, elas são frases que foram repetidas. O ser humano ainda consegue ter a capacidade de produzir em qualquer momento, por qualquer indivíduo, frases novas também. Então, a gente tem aí que, para o Chomsky, a capacidade, então, de falar e entender a língua, isto é, o comportamento do linguístico dos indivíduos, deve ser compreendido como um resultado de dispositivos inato. E aí a gente vem a ideia do inatismo. Mesmo que a criança não tenha um estímulo, né, esse dispositivo inato que nasce, que é inerente ao ser humano, né, é a nossa capacidade genética e é, portanto, interna ao organismo humano, né, a nossa capacidade de nos comunicar. E não é porque a criança está em sociedade, interação e até interação linguística que ela fala, não, que o ser humano, e aí isso é uma defesa feita pelo gerativismo, que é uma corrente que já foi superada também em alguns aspectos, tá? Mas essa competência linguística, esse conhecimento linguístico, ele seria o quê? Inconsciente. E o que o falante possui sobre a língua, e que ele permite ter intuições, né? E o que denominamos aí de competência linguística, esse conhecimento interno e tácito de regras que governam a formação e a frase das línguas, tá? E aí, nessa perspectiva, a gente tem a gramática universal. Para o Chomsky, a gente tem aí alguns tipos de gramática, tá? A gente tem a gramática normativa, que é aquela gramática que vocês conhecem, que desde o ensino médio, vocês estudam com ela, estudam as regras que são compostas dessa gramática, que nós chamamos de gramática normativa. E no Chomsky, ele vai nos apresentar uma outra ideia de gramática, que seria a gramática universal. O que seria essa gramática universal? Ela seria uma gramática inata, ela está interna, ela está presente em todos os seres humanos, ela faz parte da nossa composição, na nossa estrutura como seres humanos, na nossa própria composição física, pensando nesses acionamentos linguísticos que são feitos pelo nosso cérebro. Então, essa gramática universal, aí tentando resumir, seria um conjunto de propriedades gramaticais comuns, compartilhadas por todas as línguas naturais, bem como as diferenças entre elas são previsíveis segundo um leque de opções disponíveis. Então, esse conjunto de propriedades gramaticais que podemos dizer estão inatas aos seres humanos e que são compartilhadas em qualquer código, tá? Em qualquer língua, seja na língua portuguesa, seja na língua inglesa, na língua alemã, na língua francesa, a gente tem aí nas nossas línguas originárias, né, nas línguas indígenas,
todas essas línguas, o ser humano, ele tem uma gramática que está interna, independente da língua em que ele utiliza, tá? Então, esse projeto da linguística gerativa é observar o quê? Comparadamente. Só voltar aqui um instantinho. Observar comparadamente as línguas humanas com seus milhares de fenômenos morfológicos, sintáticos, semânticos e sua suntuosa complexidade. O projeto da linguística gerativa, ele pensa numa gramática universal, nessa gramática, né, inata, nessa questão do inatismo da língua para o ser humano, mas ele avança também para essa ideia de não uma mera comparação, mas uma observação um pouco mais profunda sobre esses fenômenos, como as pessoas utilizam essa língua morfologicamente, sintaticamente, como as palavras são compostas dentro de uma frase, por exemplo, quais são as escolhas morfológicas que nós fazemos, como fazemos o uso de verbos, de adjetivos, de advérbios, tá? E nessa complexidade desses usos. E o objetivo era descrever princípios e parâmetros para que essa gramática universal, elas subjazam, né? Elas venham emergidas, né, a partir de uma competência linguística dos falantes. Então, essa gramática universal, ela nos daria essa competência linguística para depois desenvolvermos esses aspectos mais complexos da língua e da faculdade da linguagem, né, e do uso da língua pelos seres humanos, né, que é notável a capacidade mental dos seres humanos. Aí, lembrando que a linguagem, no seu sentido mais amplo, não é específica do uso humano, mas a língua como código, tá? Como código aí, a gente tem um código coletivo, e no caso, no Brasil, a gente tem um código coletivo oficial, que é a língua portuguesa, dada nosso processo de colonização, a gente tem essas questões aí relacionadas propriamente à gramática gerativa. Então, para retomar algumas ideias do Chomsky, né, esse linguista aí tão importante, que nasceu especificamente na Filadélfia, e publicou esse livro chamado Estruturas Sintáticas, em 1957. Eu vou até escrever aqui para vocês. Estruturas Sintáticas. Esse livro é muito importante, também foi um marco. Rapidinho vocês vão ver que vai aparecer aí maior para vocês, ó. Essa é a lousa interativa que a gente tem no Google Classroom. No Google Classroom, não, no Google de uma maneira geral, tá? Aí eu posso escrever ao mesmo tempo que eu estou falando, é interessante. Então, a gente tem essa obra importante, ó. Eu escrevi errado, é sintáticas. Sintáticas, isso. Estruturas Sintáticas, publicada em 1957, de Noam Chomsky. Aí eu perco tempo. Quando a gente está em sala de aula e tem um quadro, é melhor, né? Eu já pensei em colocar um quadro atrás, mas a visualização não fica tão boa. Então, a gente tem essa importante obra, eu vou colocar também entre... Agora sim. Estruturas Sintáticas, publicada em 1957 por Noam Chomsky, tá? É um marco, então, para a gente começar a compreender essa corrente da linguística chamada gerativismo. E parte dessas estruturas, dessa concepção, dessa vertente da linguística, tá? E o Noam Chomsky começa justamente se opondo ao estruturalismo, né? Em razão deles terem se dedicado muito aos dados e, consequentemente, terem produzido uma ciência mais descritiva. E aí a gente também tem um outro tipo de gramática chamada gramática descritiva, que se preocupa em descrever como a língua é. E aí não avança também na contextualização histórica desse uso da língua. Então, hoje a gente já viu aí os 3 tipos de gramática. Eu vou usar aqui a nossa lousa novamente. A gente viu os 3 tipos de gramática. A gramática normativa, vamos salvar aqui, que aí agora vocês visualizam. Ó, a gramática normativa. Nós temos também